Eu quero ser cada dia mais uma praticante da palavra de Deus. E nos últimos domingos, nós falamos aqui sobre alguns temas ligados à ordem para o progresso. De forma geral, nós falamos, queridos, que o nosso Deus, Ele é um Deus que Ele age na ordem para que nós pudéssemos atingir o progresso. Talvez alguns podem pensar que Deus gosta e tolera, bagunças e anarquias e desordens, mas isso não é verdade. Nos últimos domingos, nós mostramos aqui na palavra de Deus como o nosso Deus é um Deus que gosta de ordenar as coisas para nos levar ao progresso. Nós falamos de muitos exemplos aqui. Falamos de como Jesus, quando ele estava de frente com aquela multidão tão grande e precisava fazer um milagre, ele pediu para que a multidão se organizasse em menores círculos. Jesus, ele tinha essa noção, o princípio da ordem estava intrínseco na vida de Jesus. Ele sabia que se aquela grande multidão, todos aqueles homens, e mulheres e crianças não se organizassem, não teria como haver o milagre da provisão ali na vida daqueles homens e mulheres. Jesus organizou as coisas. Nós vimos também que lá em Gênesis, a Bíblia fala que a terra era sem forma e vazia. E como Deus veio e chegou ali naquele ambiente de desordem, e a primeira coisa que ele fez foi organizar. Ele organizou a luz, ele separou a luz das trevas, ele organizou as coisas, e depois ele começou a criar e dar ordens para que fossem criadas seres que iriam multiplicar. Por isso nós falamos que a multiplicação, ela vai vir na minha vida e na sua, quando em primeiro lugar nós entendemos, eu preciso ordenar o que está em desordem. Eu preciso organizar o que não está organizado. E é sobre isso que estávamos falando aqui nos últimos domingos. Falamos sobre ordem na família, falamos sobre ordem nas finanças. Estamos baseando essa série no livro Ordem e Progresso, do pastor Philip Murdock, que tem muitas chaves realmente para que pudéssemos alinhar e ordenar a nossa vida. Se você quer ler esse livro, aprofundar mais nesse assunto, não deixe de adquiri-lo ali na Light Store. Amém? Deixa eu ver se vai dar certo aqui. Vocês podem colocar para mim, queridos? Não sei se vai... Deixa eu ver se vai passar. Vai. Aí. Então, nós estávamos falando sobre isso e hoje eu quero trazer a mensagem Chaves para o Progresso, Eu vou ministrar aqui uma mensagem tópica, então eu peguei alguns temas que eu achava muito importantes e eu quero ministrar ao seu coração, falar em tópicos aqui, alguns pontos que eu creio que é muito importante, como a conclusão dessa série, para que a gente possa realmente ter progresso na nossa vida. Porque uma coisa que nós aprendemos também é que Deus, Ele quer que a gente avance. Amém? Ele quer que você avance. Ele quer que a sua família avance, Ele quer que você avance profissionalmente, Ele quer que você avance nas suas finanças, Ele quer que você avance em todas as áreas, espiritualmente. Deus quer o seu avanço, queridos. Deus quer o nosso avanço. Então, nós vamos falar isso, sobre chaves para o progresso. E é interessante que tudo, quando a gente fala de Jesus, de evangelho, de palavra de Deus, tudo, queridos, começa com uma constatação honesta da nossa parte sobre o que não está legal na nossa vida. Tudo começa com uma constatação honesta do que não está legal na nossa vida. E isso é muito importante a gente entender e a gente colocar em prática. Nós precisamos ser honestos conosco mesmo, com a nossa própria vida, E entender assim, o que está em desordem eu preciso ordenar. Sabe como eu sei que tudo no Evangelho começa com uma constatação honesta? Porque até quando nós recebemos a Jesus, o primeiro passo da nossa fé é o arrependimento. E o que é o arrependimento, gente? A gente
Sabe, a gente está ali de frente com o amor de Deus, nós entendemos aquilo que Ele fez por nós, o que Jesus fez por nós, e reconhecermos que estávamos no pecado, estávamos praticando coisas que não agradavam a Deus, e a partir de agora eu sinto um desejo sobrenatural de consertar, de ajustar a minha vida, de obedecer a esse Deus, que não apenas agora é o meu Senhor, não apenas agora é o meu Salvador, mas também é o meu Senhor, é aquele que está, sabe, que tem a palavra inicial e final na minha vida. Então, tudo no Evangelho inicia com essa constatação honesta sobre o que não está legal. Então, eu quero te desafiar, queridos, através dessa série e de tudo que falamos aqui, você a fazer essa constatação honesta. Não tenha medo de constatar o que não está legal e pedir ao Senhor para que Ele atue nessas áreas na sua vida. Olha que interessante, vocês conseguirem jogar ali para mim também, para eu ver, queridos, que passou, mas eu não estou conseguindo ver ali. Então, quem não tem a capacidade de reconhecer honestamente que áreas da sua vida estão em desordem, também não receberá o privilégio de ver Deus atuando poderosamente nessas áreas. Olha isso. Se a gente não tem, uma honestidade, para falar com Deus, Deus, essa área da minha vida não está legal, as minhas emoções não estão legais, a minha família não está legal, talvez a forma como eu tenho conduzido a criação dos meus filhos não está legal, talvez o meu papel como esposa não está legal, talvez a minha vida espiritual não está legal. Eu não estou me dedicando a Deus como deveria. Eu não estou me entregando a Deus como deveria. Se nós não temos essa honestidade para admitir isso diante de Deus, Ele não será capaz de entrar na nossa vida e transformar e operar algo nessas áreas. E sabe como eu sei disso? Porque lá no versículo que está projetado aí, diz assim: Deus se opõe aos orgulhosos, mas Ele concede graça aos humildes. Olha esse texto, gente. É isso que me faz constatar que os honestos, que aqueles que humildemente reconhecem as áreas da sua vida que precisam de transformação, conseguirão ser atingidos pela graça de Deus. Mas se eu não faço isso, eu vou reter a graça e o poder de Deus de me ajudar. Porque se eu mesmo digo não aceito, não reconheço, como é que Deus vai invadir a nossa vida e fazer algo por nós? Então, o princípio de todas as coisas é o reconhecimento honesto. Não, Deus, eu desejo, eu quero, eu preciso do Senhor, eu preciso que o Senhor venha, eu quero reconhecer as áreas que precisam de ajuste sem ficar me justificando, mas compreendendo isso. Mas eu não quero que essa frase aí fique no seu coração, não. Eu quero que essa outra frase aqui, possa... Eu quero que essa outra frase aí, fique bem firme no seu coração, e não a outra. E essa outra frase diz assim: aqueles que reconhecem com honestidade as áreas de desordem na sua vida e caminham na direção da ordem, certamente encontrarão graça abundante para o progresso. Amém? Essa frase que tem que estar muito, muito viva na nossa vida. Se a gente reconhece humildemente, queridos, Deus tem graça abundante sobre você. Sabe uma das coisas que impedem a gente de colocar as coisas em ordem na nossa vida? É porque a gente acha impossível a gente conquistar algumas coisas, parece que está muito distante. Às vezes a gente pensa, não, mas minha família está um caos tão grande que é muito difícil eu conseguir caminhar e avançar e ordenar esse negócio. Não, mas você não tem noção das minhas finanças. Você não tem noção como que as minhas finanças estão. Eu preciso de um milagre. Deixa eu te falar, querido. Aqui está o que você pode fazer. E lá está aquilo que você precisa que aconteça. Esse caminho entre o que você está fazendo hoje com as sementes que Deus colocou nas suas mãos e aquilo que você precisa. À medida que você dá passos, a graça capacitadora de Deus vem e Deus fica com a responsabilidade sobre aquilo que você não consegue fazer. É essa graça abundante e capacitadora de Deus. À medida que eu dou passos, Senhor, eu não posso produzir em mim dons como eu quero, autoridade e poder do Espírito Santo como eu quero, mas eu posso fazer o que está nas minhas mãos hoje, que é buscar a Deus, que é conhecer a palavra de Deus, que é congregar, que é estar perto de Jesus, e o mais Ele fará. É assim que funciona, queridos, na sua família, em todas as áreas da sua vida. Mas Deus, Ele quer ver você e eu dando passos na direção da ordem. E isso é muito poderoso. Então, eu queria hoje falar de algumas chaves para você, muito importantes, que a gente não falou nos últimos domingos, mas que são
coluna vertebral, muitas vezes, daquilo que nós precisamos entender sobre a ordem. E a primeira chave que eu quero falar, pode passar para mim, queridos. A primeira chave que eu quero falar é que a ordem só pode ser estabelecida na nossa vida pela palavra de Deus. A ordem só pode ser estabelecida na nossa vida pela palavra de Deus. A palavra de Deus estabelece ordem no caos. Sabe por que eu julgo esse ponto tão importante? Porque talvez você esteja ouvindo, né, essa mensagem sobre ordem e você chega na sua casa, como essa esposa que você é, e você dá um grito lá e fala assim: acabou essa bagunça, a partir de agora nós vamos botar ordem nesse negócio. E grita com os meninos, e grita com o marido. Ou então você, marido, que é mais firme, né, vira e fala assim: agora nós vamos caminhar direito. E é assim, assado que nós vamos fazer. Queridos, colocar ordem na nossa vida não tem a ver com a entonação da nossa voz. Tem a ver com a disposição que nós temos de olhar para a palavra de Deus e passar todas as áreas da nossa vida sobre o filtro dessa palavra. Colocar ordem na nossa vida não tem a ver a gente ficar nervoso, a gente gritar, a gente descontrolar com as pessoas, a gente ficar desanimado, a gente ficar cheio de, estresse porque está muito distante aquilo que a gente precisa. Não. Tem a ver, em primeiro lugar, com nós passarmos todas as áreas da nossa vida sobre esse filtro da palavra. Querido, entenda algo. Esses dias foi bem interessante porque eu vi um resumo sobre o conceito de cosmovisão cristã. Existem cosmovisões diferentes, mas quando nós temos a cosmovisão cristã, o que quer dizer isso? Quer dizer que eu vejo tudo pelo filtro do cristianismo, de Jesus, da palavra de Deus. A partir do momento que eu aceito Jesus, que eu tenho Jesus na minha vida, eu estou nesse ambiente recebendo da palavra de Deus, eu creio que essa é a solução para os problemas da humanidade, para os meus problemas. A partir de então, a nossa regra de fé e prática é o quê, gente? É a palavra de Deus. É a palavra de Deus. Não é aquilo que eu acho, não são as minhas experiências passadas, não é aquilo que aquela pessoa eloquente falou para mim, não, é a palavra de Deus. É a palavra de Deus, que é a nossa regra de fé e prática. E sabe, queridos, um cristão que não vive pelo filtro da palavra de Deus se torna um cristão desorientado, um cristão sem frutos, um cristão confuso, um cristão que não sabe de onde veio nem para onde vai e que não compreende o que deve fazer para avançar e para ter progresso na sua vida. A nossa vida, querido, tem que passar pelos filtros da palavra de Deus. Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque na palavra de Deus existem respostas para tudo. Para tudo na nossa vida, a palavra de Deus, ela tem respostas. Então, um cristão, ele tem que ser, amparado por essa palavra. E olha esse texto aí, o que ele diz. Portanto, livrem-se de toda... Tá certo, gente? Tá, né? Portanto, livrem-se de toda impureza moral e da maldade que prevalece e aceitem humildemente a palavra implantada em vocês. Olha o que a palavra de Deus está falando. Nós precisamos aceitar humildemente a palavra que foi implantada em nós. Nós precisamos olhar para a palavra de Deus. Na célula, essa semana, nós estávamos conversando, sobre essa palavra, compartilhando sobre a palavra da ordem na família, que nós tivemos na semana passada. E nós falamos sobre isso, como que às vezes, quando a gente vem de uma cultura tão difícil em algumas áreas, é difícil a gente implantar culturas do céu na nossa vida. Mas essa palavra está dizendo, aceitem humildemente a palavra implantada em vocês. Olhe para a palavra de Deus, humildemente, peça a Deus que te ajude a implantar sobre cada área da sua vida o que essa palavra diz que é correto, o que essa palavra diz que é de boa fama, o que essa palavra diz que vai me trazer frutos maravilhosos. Então, nós precisamos disso, querido. Colocar ordem nas coisas não tem a ver com a gente pensar, fazer um plano no papel apenas. Tem a ver com nós olharmos para a Bíblia e entender o que ela fala sobre cada uma dessas áreas poderosas e entender que ela precisa estar pautada na palavra. Olha esse outro texto aí, ó. Porque, embora esteja fisicamente ausente, estou presente com vocês em espírito e alegro-me em ver como vocês estão vivendo o quê, gente, hein? Ordem. E como está firme a fé que vocês têm em Cristo. Olha que maravilha. É isso.
Nós precisamos ter a nossa fé firmada em Cristo. Nós precisamos ter a ordem que somente a palavra de Deus pode trazer para o nosso mundo, para a nossa sociedade, para a nossa família, para as nossas emoções, todas as áreas, para as nossas finanças, para tudo. Para tudo. Nós precisamos olhar, queridos, para essa palavra de Deus. E sabe de uma coisa? Quando Jesus entra na nossa vida, se a palavra de Deus ela não estiver, como nós falamos, sendo recebida e integrada na nossa vida integralmente, o que acontece? Nós vamos ter problemas com a nossa fé. Você quer ver alguns exemplos? Olha só, a Bíblia fala, né? Aquele que furtava, não furte mais. Certo? A partir do momento que eu recebo Jesus na minha vida, eu conheço essa palavra de Deus, vamos supor que a pessoa furtava, agora ela não furta, mas você entende que existe um padrão de ordem na palavra de Deus? O padrão de ordem é algumas coisas que eu praticava, agora não são mais coisas que agradam o coração de Deus, e eu decido colocar um ponto final aqui e iniciar uma nova vida. Padrão de ordem. A palavra de Deus também fala assim, que nós como pais, né, todos os pais aí, se você não sabe, a palavra de Deus tem inúmeros princípios sobre criação de filhos. E a Bíblia fala, ensine o teu filho no caminho em que deve andar e depois ele não se desviará dele. Está aí um princípio, aí você vê uma desordem na sua casa. Talvez você está desesperado com alguma situação na sua casa com seus filhos, como nós falamos na semana passada, e você não atentou para aquilo que a palavra de Deus fala, que se você praticasse, traria ordem para aquela área. Disciplina dos filhos. Ai, mas tadinho, ele é tão novinho, ele não tem consciência. A palavra de Deus fala que disciplinar os filhos é um padrão para que você tenha progresso no futuro da sua família. Então, querido, se você quiser que a criação dos seus filhos tenha sucesso lá na frente, é necessário que hoje um padrão seja estabelecido. Qual é o padrão? O padrão que está alinhado com a palavra de Deus. Outra coisa, a Bíblia fala assim, que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Às vezes você está vivendo uma vida pautada no amor ao dinheiro. Tem pessoas que amam tanto dinheiro que não vivem mais uma vida familiar, não fazem mais nada da vida, só ficam incessantemente buscando recursos, buscando ter mais realmente esse sentimento domina a pessoa. E vários males sobre toda a sua vida vêm dessa postura de amar algo que Deus não mandou a gente amar. A palavra de Deus fala que é pecado ter dinheiro, gente, sim ou não? Não. A palavra de Deus fala que a gente tem que ter menos para a gente ser mais santo? Não, não fala isso. Deus quer nos prosperar, nos abençoar, levantar homens e mulheres que vão ser realmente pessoas muito bem-sucedidas, mas a gente tem que ter o dinheiro para a gente usar ele, não para ele nos usar. Então, olha como a palavra de Deus é rica e poderosa. Se de alguma forma a minha vida está pautada no amor ao dinheiro, tudo está em desordem. Eu estou dando tanta atenção para o dinheiro que eu não estou dando atenção para a minha vida em família. Eu estou dando tanta atenção para o dinheiro que eu não estou conseguindo buscar a Deus, porque é tudo trabalho, porque eu trabalho de manhã, de tarde, de noite, e assim por diante. Aí eu não consigo identificar o problema. Então, querido, para você identificar um problema, eu quero te dar um conselho. Pegue o óculos da palavra de Deus e veja tudo por esse filtro. Se tem alguma área em desordem na sua vida que nós falamos aqui, entenda. Não é a nossa capacidade de ordenar as coisas, é a capacidade que temos de olhar para a palavra de Deus e trazer ordem por meio dela. Amém, gente? Então, isso é muito poderoso. Então, de forma prática, eu queria te dar algumas dicas para que você consiga olhar por meio dos filtros da palavra de Deus. Você precisa, querido, ler e meditar. Esse é o primeiro ponto. Tem um monte de cristãos, às vezes, que tem alguns cristãos, muitas vezes, que não dão testemunho da sua fé. Que a pessoa recebeu Jesus, mas nada muda. Aí você fica assim, mas como pode? Como pode? Eu vou te falar como pode, querido. Porque nós podemos estar, numa reunião como essa e ouvir muitas coisas e não praticar essas coisas que ouvimos e a nossa vida não vai sair do lugar. Porque a nossa vida vai avançar e vai ter progresso. Uma chave para o progresso é olhar para a palavra e praticar. Mas para praticar precisamos ler e conhecer. Ler e conhecer. Deixa eu te falar uma coisa. Quando você vai fazer uma receita,
Você olha direitinho os ingredientes dessa receita? Quando a gente vai fazer um bolo, a gente precisa olhar exatamente a quantidade, como fazer, o passo a passo, não é? Dessa receita. Por quê? Porque o sucesso da receita, o sucesso daquele alimento, ele está condicionado a você seguir a receita bem. A vida cristã é assim. O sucesso da nossa receita com Deus, da vida nossa com Deus, está completamente ligada à capacidade que nós temos de olhar para a Bíblia e aplicar ela em cada uma das áreas da nossa vida. E sem conhecer a Bíblia, não tem jeito. Não tem jeito. Tudo na nossa vida tem que passar pelo filtro. As nossas escolhas, as nossas decisões, decidir quem nós vamos casar, decidir quem nós vamos votar, decidir tudo na nossa vida tem que estar pautado nos princípios da palavra, de forma integral. Nossa vida não é feita de caixinhas separadas, é feita de uma única coisa que deve estar direcionando para a palavra de Deus. E é isso aí que eu estava falando, ó. Ler e meditar, compreender a palavra de Deus. Outra coisa que eu coloquei aí, pesquisar. Eu entendi, pastora, nessa série que eu preciso colocar ordem na minha família. Sabe o que você faz, querido? Pesquisa. O que a Bíblia fala sobre família? O que a Bíblia fala sobre o papel de esposa? O que a Bíblia fala sobre o papel de marido? O que a Bíblia fala sobre eu no meu trabalho? É só você digitar num site na internet que se chama Google. Você vai no Google e fala assim, Google, me ajude. O que a Bíblia fala sobre ser um homem de sucesso? O que a Bíblia fala sobre ser uma mulher de sucesso? O que a Bíblia fala sobre criar filhos à maneira de Deus? O que a Bíblia fala sobre administrar recursos à maneira de Deus? É simples, gente. Eu estou dando assim, a chave aqui para vocês, não precisa nem saber o endereço. É só você ir no Google, anotar os versículos e praticar aquilo que você leu. Entende? Então, você teve nessa série, Deus te mostrou algumas áreas que você precisa colocar em ordem, faz isso. Aí você compreende, pesquisa. Mas mesmo depois de você pesquisar, ler, você vai ainda ter dificuldade de colocar em algumas coisas em prática, porque tem algumas coisas que são difíceis demais a gente virar a chave, gente. Então, o último ponto aí, você precisa pedir ajuda quando você estiver com dificuldade de ordenar algo na sua vida para pessoas que estão à sua frente, que têm frutos nessa área e que podem te ajudar. Amém? Então, a primeira chave para a gente realmente, né, é ter sucesso, ter progresso na nossa vida, que nós temos que entender que a palavra de Deus é a única que traz ordem. Olha esses textos em Salmos, que maravilhoso. Todo o Salmo 119, o salmista aí, ele fala diretamente sobre os princípios e sobre a palavra de Deus. Olha que textos maravilhosos. Quem dera fossem firmados os meus caminhos na obediência aos teus decretos, então não ficaria decepcionado ao considerar todos os teus mandamentos. Olha o que diz esse texto, gente. Que se a gente considerar a lei de Deus, nós não vamos ficar decepcionados. Olha isso. Se a gente considerar a lei de Deus, nós não vamos ficar decepcionados na nossa família. É uma promessa. Nós não vamos ficar decepcionados em nenhuma área da nossa vida. Existem pessoas, ontem estávamos conversando sobre isso, que se decepcionam muito com as outras, que se frustram, que se angustiam, que paralisam. Por quê? Porque o fulano fez isso, porque o fulano fez aquilo. Mas a palavra de Deus fala, querido, maldito o homem que coloca a expectativa, que confia no homem. Mas não quer dizer que a gente tem que desconfiar de todo mundo, não. Nós temos que confiar nas pessoas, amar as pessoas, mas colocar expectativas em Deus. Tudo que a gente faz, nós fazemos para Deus. A Bíblia diz isso. Tudo que você fizer, faça como se estivesse fazendo para o Senhor. Então, tudo que você faz, você está fazendo para Deus, não é para alguém. Porque se você estiver fazendo para alguém, quando esse alguém não te retribuir, você vai se frustrar. Está vendo como a Bíblia é perfeita? A Bíblia é maravilhosa. Aí a gente se frustra, a gente se decepciona, a gente emburra, a gente some. Por quê? Porque a gente não obedeceu. Porque a área da nossa vida, das emoções, da resiliência, não passou pelo filtro da palavra. Amém? E aí, olha o que está dizendo. Se a gente considerar a palavra de Deus, nós não vamos ser decepcionados. E o outro texto, a tua luz é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Mas se a gente não tiver a palavra de Deus, gente, nosso caminho vai ficar escuro, nós não vamos saber para onde ir, não vamos saber o que fazer, vamos ficar perdidos na vida. E eu tenho como, cheia dessa cosmovisão cristã,
eu tenho como garantir a você que se nós olharmos todas as áreas da nossa vida pelo filtro da palavra de Deus, certamente não seremos decepcionados. Amém? Você está aí? Amém? Então, a partir de hoje, em nome de Jesus, Deus vai te dar graça para você começar a mergulhar nessa palavra. Pesquise, como eu te disse, áreas da sua vida que precisam ser ajustadas. Pesquise à luz da palavra de Deus. Amém? Essa é a primeira chave. A segunda chave que eu quero falar hoje é a seguinte: nós precisamos compreender que hierarquia é uma chave e não um entrave para o progresso. Como assim? Como assim? A hierarquia é uma chave e não um entrave para o sucesso. Sabe por que eu achei esse ponto tão relevante para falar aqui hoje? Porque hoje, queridos, nos nossos dias, nós estamos vivendo uma crise de autoridade, como nunca antes, talvez, nós vivemos. E nós não podemos ter medo, dentro da casa de Deus, de falar de todos os princípios que levam as pessoas ao sucesso. E eu quero falar para você que uma chave do sucesso, um protocolo de ordem na nossa vida, é nós reconhecermos sobre o assunto hierarquia, sobre o assunto liderança, sobre o assunto de ter pessoas, alianças, sabe, de Deus na nossa vida e que vão nos projetar para o progresso. Amém, querido? Você está entendendo o que eu estou dizendo? Nós precisamos entender isso é muito mesmo relevante. E sabe por que a gente está vivendo? É muito importante a gente entender esse ponto. Sabe por que nós estamos vivendo uma crise de liderança, uma crise de autoridade? Porque nós estamos vivendo algo na nossa geração que se chama orfandade. Existe uma orfandade, um espírito de orfandade, uma coisa que, sabe, com esse advento, né, de separação de homens e mulheres, machismo, feminismo, isso está, querido, desconstruindo os princípios de Deus para a nossa vida, porque as pessoas muitas vezes compreendem que autoridade, que hierarquia tem a ver com um estar aqui e o outro estar subjugado, mas não é isso que é o propósito de Deus. Você quer um exemplo? O alfabeto é um protocolo de ordem, ou não é, gente? E aí, o A vem antes do B, não é isso? O B vem antes do C, certo? O C vem antes do D, bem simples essa ideia. Então, o alfabeto, hoje é uma coisa comum para nós. Mas você imagina a gente sem alfabeto hoje, gente? A gente pode fazer um evento com milhares de pessoas e colocar o credenciamento por ordem alfabética. Todo mundo que começa com A a D, essa fila. Todo mundo do E a não sei que letra dessa fila. A ordem alfabética é uma convenção de ordem que mudou a nossa vida, que trouxe a capacidade da gente ordenar muitas coisas, facilitar a nossa vida. Agora, você imagina a gente entrar nessa problematização, porque nós estamos no tempo da problematização, tudo é problematizado, é ou não é, gente? Tudo o povo discute, tudo o povo quer colocar sua opinião. Aí imagina nos dias de hoje, se o alfabeto tivesse sido criado nos dias de hoje, seria assim a discussão. Mas por que o B não veio antes do A? E o C? O C vem em terceiro. E o Z, coitado, o Z está lá no final. Né? Ia haver uma discussão filosófica acerca da ordem das letras, se fosse nos dias de hoje. Sabe, queridos? A importância do A não é maior que a importância do B, correto? Ela só está numa posição para ordenar e facilitar as coisas. Todas as letras são igualmente importantes. E por que esse exemplo tão bobo? Porque todos os protocolos de ordem não têm a intenção de nos diminuir, de nos fazer sofrer, de nos fazer subjugado. Não, ele tem o objetivo de nos fazer prosperar, de fazer o progresso vir, de organizar as coisas. E na família e na vida do homem é assim. Deus colocou alguns protocolos, mas o que aconteceu? Começou a haver lutas de classes, lutas entre homens e mulheres. Queridos, não temos que viver essa luta infernal. Por quê? Porque isso tem gerado orfandade nos nossos dias. Deus tem um papel maravilhoso para o homem, maravilhoso para a mulher, mas o que está acontecendo? Cada um está lutando por uma projeção maior, por papéis maiores e tudo mais, e isso está entrando em desordem. Então hoje a gente vê o quê? Uma crise de autoridade. As pessoas têm medo de falar sobre isso, têm medo de falar sobre submissão, têm medo de falar sobre honra, têm medo de falar sobre muitas coisas que são coisas de Deus, que são coisas que estão na palavra de Deus.
e que precisam ser praticadas se nós queremos ser projetados, se nós desejamos ser projetados para o progresso. Nós precisamos entender isso. Nós precisamos saber nos portar, queridos, diante de autoridades constituídas. A palavra de Deus fala que nós devemos honrar toda a autoridade constituída, porque elas foram instituídas por Deus. Não é? A Bíblia tem uma série de regras para os líderes. A Bíblia tem uma série de demandas para a liderança. Quando a pessoa é um líder, ela tem que observar a lei de Deus também, para ela liderar no equilíbrio, com integridade. A Bíblia fala que o primeiro será o último, que o líder tem que ser um servo, que o líder não pode perder seu coração em tantas coisas. Além da orfandade, nós tivemos abusos de algumas lideranças também. E isso também culminou nessa crise de autoridade. Mas nós temos crise em tudo nesse mundo, gente. E não é porque nós temos crises dos extremos que nós temos que deixar alguns pontos da palavra de Deus para lá. Nós temos que entender que o protocolo de ordem em relação a nós compreendermos o valor de ter mentores na nossa vida, sabe, de ter liderança sobre nós, de respeitar autoridades. É incrível, nos Estados Unidos, se você já esteve lá, você sabe disso. Em todos os locais públicos, eles honram os policiais, os veteranos de guerra, pessoas que serviram em guerras, enfim, é a coisa mais linda, gente. Quando você vai em qualquer apresentação, quando você vai em qualquer espetáculo, eles pedem para que os militares ficassem de pé, para que a gente pudesse aplaudir, e todos aplaudem, e é a coisa mais linda. Sabe por quê? Porque um país com ordem é um país onde os cidadãos reconhecem autoridades e, sabe, se colocam sobre essa autoridade, honrando a posição. A posição. Isso é um protocolo de ordem. O povo de Deus tem que ser um povo, querido, que tem honra no seu coração, que ama uns aos outros, que não é contaminado com essas coisas lá de fora. Nós precisamos entender e precisamos ter esse protocolo de ordem. E sabe, muitas vezes as pessoas hoje, elas confundem ordem com bajulação, não é? E a pessoa pensa assim, olha, eu não vou... Esse negócio de hierarquia é complicado, esse negócio de liderança é complicado, esse negócio de... Sabe, é tudo complicado isso. E aí, nas empresas, em muitos ambientes assim, as pessoas pensam assim, se eu me dirigir com respeito e honra ao meu superior, ao meu diretor, ao meu chefe, eu estou bajulando, eu vou ser tido como puxa-saco. Não é isso que o pessoal fala? Queridos, bajulação é muito diferente de você se colocar respeitando os princípios de autoridade instituídos por Deus. É você reconhecer na vida daquela pessoa colocada por Deus ali, que ela tem algo para acrescentar na sua vida, que Deus a colocou numa posição para também de alguma forma te projetar no seu destino, te abençoar, te ajudar, caminhar com você. E pessoas que não entendem isso, queridos, vão estacionar, porque esse é um protocolo de ordem. Olha que interessante, né, que eu coloquei ali, ó. Uma sociedade sem hierarquia tende à anarquia. Tudo, quando nós não temos ordem, nós começamos a provocar uma bagunça que não vai nos levar ao progresso. E isso é importante a gente observar, querido, entender que isso se aplica no nosso país, isso se aplica na nossa igreja local, isso se aplica no nosso trabalho, isso se aplica na nossa casa. Sempre onde a hierarquia não é considerada, sempre onde nós não conseguimos ter o coração muito leve, natural, para tratar desse assunto e para, sabe, ser envolvidos nesse assunto e praticantes daquilo que Deus diz que nós temos que praticar, nós estamos sem querer trazendo desordem e andando para trás naquilo que Deus tem para fazer na nossa vida. E é interessante que na palavra de Deus, eu não coloquei esse texto aí, né? Não precisa de projetar, mas em Lucas 7,6 a Bíblia fala sobre um centurião. Eu vou ler rapidinho, sem projeção ali, mas preste atenção nesse texto. Jesus foi com eles, já estava perto da casa, quando o centurião mandou amigos dizerem a Jesus: Senhor, não te incomodes, pois não mereço receber-te debaixo do meu teto. Por isso, nem me considerei digno de ir ao teu encontro, mas dize uma palavra e o meu servo será curado. Pois eu também sou homem sujeito à autoridade, e com soldados sob o meu comando. Digo a um vá e ele vai, e outro vem e ele vem. Digo ao meu servo, faça isto e ele faz. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se dele e, voltando-se para a multidão que o seguia, disse: Eu lhes digo que nem em Israel eu encontrei tamanha fé.
Olha que maravilhoso esse centurião, gente. Ele tinha uma posição e ele reconheceu essa mesma posição na vida de Jesus. Ele reconheceu a autoridade de Jesus. Ele tinha no seu coração, sabe, esse princípio muito bem resolvido. E isso trouxe para ele, querendo ou não, aquele milagre que ele tanto desejava. Porque quando nós temos a visão correta desses princípios no nosso coração, nós destravamos muitas coisas no nosso destino, na nossa vida, no nosso futuro, queridos. E nós precisamos compreender sobre ele profundamente, entender. Né? Esse centurião, ele entendeu. Sabe o que ele entendeu, querido? Que a unção que você honra, essa unção você atrai. A unção que nós honramos, essa nós atraímos para a nossa vida. Às vezes, sem querer, eu falo isso com muito carinho, mas na nossa vida a gente criou um paradigma de todos que estão à nossa frente, de alguma maneira, não devem ser admirados, não devem ser tidos numa posição legal no nosso coração e na nossa vida por conta desses paradigmas construídos nesse mundo. E nem sempre isso é muito claro, muitas vezes isso acontece, queridos, de forma muito sutil. Mas quão maravilhoso é uma pessoa que compreende que quando ela honra a unção que está diante dela, ela está, de alguma forma, herdando essa unção sobre a sua vida. Nós precisamos entender, a unção que a gente respeita é aquela que a gente atrai para a nossa vida. Dentro do nosso trabalho é assim, querido. Nós precisamos ter protocolos. Se você tem uma pessoa ali que está te liderando, né, um gerente, se você tem um supervisor, se você tem um diretor, entenda que ele carrega algo que talvez você ainda não carrega. E que se você conseguir entender, compreender e absorver, através da honra à sua posição, através de aprender com aquela, né, com aquele coração, com aquela prática que o seu líder ali tem, o Espírito Santo pode te projetar para outros níveis. Deixa eu falar uma coisa para você. Desconfie, preste atenção, desconfie de pessoas que sempre estão somente com pessoas do mesmo nível e níveis abaixo. E nunca estão próximos de pessoas que podem projetá-los. Desconfie dessas pessoas. Porque, queridos, nós precisamos de cobertura sobre a nossa vida. Nós precisamos de modelos sobre a nossa vida. Pessoas que não conseguem conferir, sabe, aquilo que você chegou até aqui, que você conquistou. Há pessoas que te ajudaram a colocar tijolinhos nessa grande construção que você está construindo. Honrar os sonhos de pessoas, de posições que estão perto de nós, tem a ver com gratidão. E não é uma gratidão que está presente no nosso coração, mas é uma gratidão que deve ser manifesta. Porque um dia, querido, hierarquia é uma questão de timing. Um dia você está em uma, outro dia Deus te projeta para outra. E eu quero dizer para você que quando nós entendemos e honramos unção de outras pessoas, nós estamos atraindo essa mesma atmosfera, esse mesmo poder sobre a nossa vida. O mundo espiritual é algo muito louco, gente. Mesmo que inconscientemente, se a gente está alimentando princípios que não são ligados ao coração de Deus sobre algum assunto, sem querer, mesmo se a gente não demonstra, mesmo se a gente não fica falando, mesmo assim, se a gente está contaminado no nosso coração, o que nós estamos atraindo é justamente o objeto da nossa contaminação. Se eu estou alimentando, sabe, insubmissão, se eu estou alimentando críticas, eu estou atraindo isso para a minha vida. Se a minha vida é pautada em críticas, eu estou alimentando críticas para o meu coração e para a minha vida e para o meu futuro. O mundo espiritual é muito, sabe, é muito louco nesse sentido. Por isso, queridos, a nossa força, a nossa intenção de praticar com intencionalidade alguns princípios, e essa é uma chave. Essa é uma chave poderosa. Essa é uma chave poderosa sobre a minha vida e sobre a sua vida. É interessante que Moisés, nós falamos dele nessa série, né, gente? Moisés, ele estava lá, ele era o líder estabelecido, e ele estava com aquela multidão enorme, e a Bíblia fala que ele ficava ali orientando, né, dando conselhos para aquelas pessoas e auxiliando causas difíceis. E a Bíblia fala que um dia, o seu sogro, gente, olha isso, o seu sogro chegou para ele e falou assim: Moisés, desse jeito você não vai dar conta. Se você não organizar, se você não instituir líderes capazes para poder orientar esse povo, você vai ficar cheio de coisa para fazer, você não vai conseguir, você vai se estafar, o povo vai ficar insatisfeito com você. E sabe o que a Bíblia fala, querido? A Bíblia fala que Moisés acatou o conselho do seu sogro.
Ei, querido, acatar o conselho de um líder é uma coisa, acatar o conselho de um sogro. Moisés teve esse coração de entender que por mais que ele tinha unção para estar naquela posição, o seu sogro tinha experiência que poderia orientá-lo. E sabe o que a Bíblia fala? Que depois disso que Moisés fez, depois de ouvir a voz do seu sogro, de ouvir aquele conselho, de se colocar numa posição onde ele precisava de pessoas para auxiliá-los a seguir no seu propósito e realizar o seu propósito à maneira de Deus, a Bíblia fala que ele fez várias coisas. Várias leis foram escritas sobre o tabernáculo, ele teve visões sobre o tabernáculo, tantas coisas Moisés teve tempo, sabe por quê? Ele não estava tendo tempo, querido, porque ele estava desordenado, ele estava numa loucura, mas é isso que eu estou te dizendo, quando a gente tem um coração sensível para buscar, sabe, essas alianças, essas pessoas que vão nos instruir, que vão ser como, sabe, mentores na nossa vida, não tem como ser diferente, nós vamos nos projetar para o propósito de Deus, para a nossa vida. Amém, gente? Um outro exemplo que eu quero dizer para você é sobre Paulo. Paulo também era um homem letrado, era um homem realmente muito inteligente, era um homem que tinha muito conhecimento. Mas Paulo, queridos, ele se submeteu a alguns mentores que Deus colocou na sua vida. A Bíblia fala que quando Paulo teve aquela situação lá, de ficar cego, né, naquele processo de conversão dele, o que aconteceu? Ele recebeu uma visão que o direcionou a ir até a casa de um homem. E nessa casa ele foi curado da cegueira. Sabe, no momento de necessidade, o que curou Paulo não foi a sua eloquência, não foi a sua sabedoria, não foi ele ser bom o suficiente. Não foi ele ser um mestre em muitas áreas, não. O que salvou a vida de Paulo foi ser humilde o suficiente para ouvir a voz de Deus e ir na casa de um homem simples, mas que tinha uma caminhada com Deus que ele não tinha e que poderia abençoá-lo. E ali ele foi curado da cegueira. Ei, querido, quando nós entendemos pessoas que Deus colocou sobre posições de autoridade sobre a nossa vida, nossa cegueira é curada. Nossa cegueira é curada quando reconhecemos pessoas que Deus colocou sobre a nossa vida para nos impulsionar. Eu vejo tantas pessoas cegas por tantos anos, tantas pessoas travadas, sabe por quê, querido? Porque muitas vezes estão cheias de si, estão querendo elas mesmas decidir, eu e Deus, a palavra de Deus. É mesmo, queridos, é mesmo. Mas se Paulo não conseguiu sozinho, o bonzão está achando que vai dar conta? É ou não é? Queridos, nós não damos conta sozinhos. Nós não damos contas, nós temos limitações para enxergar sobre os nossos próprios furos, os nossos próprios gaps. Essa área que nós estamos falando de ordem e progresso, você não tem capacidade sozinho para ordenar algumas áreas da sua vida que você acha que você tem, tanto que você está patinando tem muito tempo e não dá conta sozinho. É ou não é, gente? E eu vou mudar essa frase. Eu, Daniele, não tenho capacidade de ordenar algumas áreas da minha vida sozinho. Isso não é para você, isso é para mim, isso é para nós. É ou não é? Nós precisamos de pessoas, queridos. Precisamos dar ouvidos. Precisamos ter esse coração. Precisamos ter alianças. Precisamos entender que isso faz a diferença no mundo espiritual e também no mundo natural na nossa vida. Essa semana eu estava num ambiente, não vou falar qual, porque senão, pode estar sendo gravada essa mensagem, mas a pessoa começou a me falar uma série de situações de desordem na sua família. Nossa, gente, mas ela me contou tanta coisa, sabe? Essa pessoa não sei se ela é cristã, mas eu acredito que não teve uma experiência real com Jesus. E ela me contou várias coisas, gente, mas era um caos tão grande que eu fui ouvindo ela, eu não sabia nem o que falar com ela, para te falar a verdade. Eu falei, gente, mas a bagunça está tão grande, a confusão está tão grande que eu nem sei como aconselhar essa pessoa. E eu comecei a lembrar da nossa série Ordem e Progresso. E aquilo que eu quis dizer, aquilo que eu falei para ela, eu perguntei, ela estava falando sobre uma luta no ambiente familiar, e ela falou sobre seu marido, sobre o marido que tratava ela muito mal, que era um homem muito difícil de lidar. E aí eu falei assim, querida, você conhece a palavra de Deus? Vocês frequentam, alguma igreja e tal? Eu perguntei para ela falou, já foi tudo, ele já foi. Ele foi na igreja, o pastor falou com ele o seguinte, que teve um mal olhado, uma macumba que foi feita para ele, não sei aonde. Gente, que papo ruim. É ou não é? Que papo ruim.
É mais fácil falar que foi o diabo que fez algumas coisas do que admitir que nós temos a nossa parcela, sabe, de responsabilidade em ordenar a área da nossa vida em bagunça. Ah, gente, é a macumba. Não, fizeram um trabalho na garrafa. Deixa a garrafa para lá. Nós somos nova criatura. Se foi feito macumba, não macumba, garrafa, fogo, não sei o que mais, pinga. Problema é da garrafa. Nós repreendemos em nome de Jesus. O que vai fazer diferença na nossa vida é a gente se apropriar da palavra de Deus e entender o que Deus tem para nós e tomar posse disso e virar a nossa vida. Virar a nossa vida. E aí eu virei para ele e falei assim, querido, que bom que você esteve na igreja, mas você precisa construir um vínculo, você precisa caminhar constantemente, você precisa entrar num processo de transformação que a palavra de Deus vai fazer na sua vida, você precisa de mentores, você precisa de pessoas que já têm sucesso na família para te ajudar a ter sucesso na sua, você precisa de um homem de Deus para dar umas cajadadas nesse marido esquisito seu. Eita, gente, mas cada coisa que ela me contou, que eu fiquei foi com raiva do marido, só que eu não podia falar para ela separar, porque eu não acredito, não gosto, não acho que é o melhor caminho. Mas eu falei, minha querida, procura Jesus, procura a palavra de Deus, entra nesse processo, procure pessoas que te ajudam, estamos à disposição, ficamos ali na Rua Modelo 85, temos curso, já fiz a propaganda. Mas sabe, queridos, é isso. Porque não basta a gente frequentar um lugar, ouvir uma profetada, o que quer que seja, não. Nós precisamos entender, querido, a nossa responsabilidade nas coisas. E como diz essa palavra, entender que nós precisamos de mentores, de pessoas para nos ajudar a desconstruir essas melecas que foi construída na nossa vida ao longo de anos. Tá entendendo, gente, o que eu estou falando? Você é cheio de meleca, eu sou cheio de meleca também, queridos. Meleca é confusão, bagunça, um monte de trem esquisito, errado, que infelizmente nós vivemos na nossa vida. E Paulo foi até Ananias e isso possibilitou ele de ver. Vamos curar as nossas cegueiras através do estabelecimento desse princípio de ordem na nossa vida, queridos. Não assuste, não sabe se, não repila esse, não, nossa, está errado, repelir. Não, você não pode repelir alguns princípios que a palavra de Deus dizem que são uma chave para a sua vida. E esse princípio é uma chave para a minha vida e para a sua vida. Amém? Ter alianças pautadas, olha aí essa frase. Ter alianças pautadas em reconhecimento e honra destravam o nosso destino. Ter alianças pautadas em reconhecimento e honra destravam o nosso destino. Ai, que destrava o meu destino, ter Jesus no meu coração, é orar. Claro, né, querido? Claro. Tem 1 milhão de coisas que destravam o nosso destino. Mas essa é uma delas. Amém? Essa é uma delas. Ter pessoas que nós temos prazer de estar junto. Ter pessoas para a gente sentar à mesa, para a gente abrir nosso coração. Para a gente entender o que ela tem para acrescentar na nossa vida e na nossa história. Para limpar esse casco duro, essa coisa bruta que nós somos e transformar a gente em diamantes que vão avançar no reino de Deus, que vão cumprir os seus propósitos. É isso que Deus tem para a nossa vida. Amém? É te lapidar, é te transformar numa pessoa cheia do Espírito Santo. É por isso essa série, ordem e progresso, ordem e progresso. Olha esse versículo aí, queridos. Tratem a todos com devido respeito, amem os irmãos, temam a Deus e honrem o rei. Escravos, sujeitem-se aos seus senhores com todo respeito, não apenas aos bons e amáveis, mas também aos maus. A linguagem é um pouco diferente aí, fala de escravos, mas a Bíblia ela tem uma mensagem que ele está passando. Amem uns aos outros, considerem os seus irmãos, não veja ninguém segundo a carne, nós já ministramos isso aqui, mas honre as pessoas que merecem honra na sua vida, respeite, entenda que você tem pessoas que estão te auxiliando, pessoas que vão te projetar, que vão te abençoar e vão te levar a um outro nível. Amém, queridos? Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Então, o primeiro ponto, a primeira chave é que a ordem só pode ser estabelecida pela palavra de Deus. A segunda chave é que compreender a hierarquia é uma chave e não uma entrave para o nosso progresso. Precisamos construir essa cultura no nosso meio, na nossa família. Honre seu cônjuge, sabe? Honre seu marido como, sabe, aquele que Deus levantou na sua casa para ser uma bênção. Honre seu marido porque os seus filhos vão ver isso, vão
sabe, se sentir seguros, como a gente já falou aqui, com um lar estruturado, um lar onde os princípios de ordem são estabelecidos. Mas aprenda a ter pessoas, tem essas pessoas, tem esses mentores, esses discipuladores, esses líderes, essas pessoas que vão te abençoar no seu percurso. Amém, queridos? E a terceira coisa que eu quero falar, e última, hoje, é sobre ordenar as suas prioridades. Ordene as suas prioridades. O nosso progresso é constituído por pequenos passos de ordem que damos todos os dias. Eu quero te fazer uma pergunta. Como que é seu dia, querido? Como que é seu dia? Como que você organiza seu dia? Como você organiza a sua semana? Como você organiza a sua vida? Essa é uma chave muito poderosa, porque às vezes a gente começa a pensar que os progressos na nossa vida estão condicionados a grandes coisas, na verdade. Alguma coisa grande tem que acontecer. Algum anjo tem que vir falar comigo. Eu preciso receber uma palavra. Ei, querido, nenhuma palavra que você tenha recebido na sua vida de projeção para o seu propósito em Deus é mais forte do que a revelação que você vai receber no seu coração, que você precisa caminhar e avançar na palavra que você recebeu com base na ordem. Com base na ordem. E por que esse ponto é tão importante? Porque às vezes a nossa vida está uma bagunça, né, gente? Às vezes a gente não está conseguindo olhar para a nossa rotina e entender que da nossa rotina vai ser formado o nosso futuro. Se a gente passar uma semana, 2 semanas, 3 semanas, vivendo uma vida desordenada, isso vai se projetar em meses desordenados, em anos desordenados. Você já viveu um dia, aquele dia que você virou, no final do dia você falou assim, poxa vida, mas hoje eu não fiz nada. Hoje parece que eu não fiz nada. Hoje parece que nada aconteceu, parece que eu não produzi, parece que eu não rendi, parece que as coisas não aconteceram. Você já passou por isso? E por isso é tão importante, queridos, a gente ordenar as nossas prioridades. Porque quem não sabe o que procura, eu sempre falo essa frase, não vê o que encontra. Quem não sabe o que procura, não vê o que encontra. Se você não organiza a sua vida pautado nas suas prioridades estabelecidas, o que vai acontecer? Qualquer proposta que você, vê na sua vida, você vai aceitar. Mas eu tenho uma frase para você guardar no seu coração. Não viva de propostas, viva de propósito. Amém? Não viva de propostas. E você sabe o que acontece? Quando a gente não entende qual é o nosso propósito, nós vamos viver aceitando propostas. E essas propostas vão desequilibrar a nossa vida. Não vai tão longe não, queridos. Eu preparando essa mensagem, eu fiquei tão pensativa em relação à minha própria vida, em relação à nossa rotina, à nossa vida. E eu e Mateus, nos últimos dias, nós pensamos assim, poxa vida, como nós desejamos, né? E a gente fez alguma ordem, algumas prioridades que nós temos, algumas coisas que Deus colocou no nosso coração. Porque o seu dia tem que ser pautado por aquilo que você quer construir lá na frente, gente. As suas semanas têm que ser construídas com base no que você vai construir lá na frente. É ou não é? Precisa ser assim. Então, por exemplo, se você tem um propósito de Deus, na vida ministerial, se você não entender que diariamente você precisa olhar e conhecer a palavra de Deus e ler livros e avançar e caminhar nisso, vai chegar lá na frente, você vai ser uma pessoa cheia de vontade, mas sem conteúdo nenhum. Entende? Você vai ser uma pessoa bem intencionada, mas você não vai ter base nenhuma. Então, se você tem um propósito lá na frente de algo que Deus vai fazer na sua vida, né, no ministério, ministerialmente, conheça a palavra de Deus. Leia a palavra de Deus. Não seja leigo em relação à palavra de Deus. Leia livros que vão te edificar e te abençoar. Né? Você precisa caminhar conforme você crê. Eu quero ter uma família abençoada. A sua semana tem que ter um tempo separado para a sua família. Porque senão, seus filhos vão sentir falta da sua presença, você não vai ter um tempo de qualidade e ao longo do tempo isso vai se perdendo. É ordem na família que a gente quer, a nossa rotina tem que ser pautada nisso. Nós precisamos olhar para os nossos dias, querido, como que tem sido, entender que a gente precisa ordenar. Olha isso aí, ó. A vida não é somente sobre dizer não para as coisas erradas, mas sobre dizer sim para coisas boas que não têm a ver com as nossas prioridades e propósitos. Às vezes a gente acha que a vida, né, sobre rotina, é sair dizendo não só para as coisas ruins, mas não é isso. Tem muitas coisas que são coisas boas, mas não encaixam no nosso propósito. Não encaixam naquilo que a gente deseja.
Tem gente que tem a vida toda bagunçada, gente. Não tem hora para acordar, sabe? Não, chega atrasado em tudo. Ei, Deus falando, hein? Ó Deus falando com a gente. Chega atrasado nos compromissos todos. Sai correndo de casa, não penteia o cabelo, sabe? Não escova o dente. Não consegue se alimentar direito. Chega no final do dia, é só coxinha, pizza, só coisa que engorda. Depois de um monte de tempo, tá aparecendo, né? E não consegue voltar atrás porque é difícil. Você está emagrecendo, meu amor. Esbelto. Oi? Respeita a coxinha? Pode deixar. Mas não é isso, gente, que acontece? A gente não organiza a nossa vida, a gente está desrespeitando os propósitos de Deus em relação a tudo em nós. É ou não é? Quando a nossa vida está mais corrida, a gente come pior, não é verdade? A gente come tudo errado quando a nossa vida está corrida. A gente deixa a nossa família para lá. Gente, mole, vou falar bem baixinho, né, só para pouca gente ouvir, para não espalhar. Mas, gente, tem gente que tem a vida bagunçada. É ou não é? Meu Deus, querido, não adianta, sabe? Antigamente eu achava bonito falar, nossa, minha vida é uma correria, eu vivo num monte de compromisso. Hoje eu não acho bonito, não, hoje eu tenho vergonha de falar isso. Sabe por que eu tenho vergonha de falar isso, querido? Porque nós temos que ser pessoas ativas e trabalhar pelos nossos propósitos. Eu gosto muito, eu sou essa pessoa, eu não sou uma pessoa que para, geralmente, gente. Eu gosto de estar ativa, fazendo muitas coisas. Mas nós precisamos atentar para isso. Nós precisamos fazer aquilo que tem a ver com o nosso propósito, focar a nossa vida e não andar desorientado para todo lado, né? Às vezes tem pessoas que a gente chega e fala assim, o que você vai fazer na quinta-feira? Ah, eu não sei, porque tem isso, tem aquilo outro, tem um milhão de coisas. A pessoa não está com a semana organizada, não está com a vida organizada, está com a vida toda em desordem. Nós precisamos organizar nossas prioridades, querido, no nosso coração. Nós precisamos entender, né, o que nós precisamos fazer para a nossa vida ter, de fato, o progresso. Olha esse texto aí, ó. Qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que a virem rirão dele, dizendo, esse homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Por isso que a gente precisa organizar nossas prioridades, para não passar vergonha, gente. Para não passar vergonha. Precisamos entender aquilo que nós queremos na nossa vida. Qual que é o seu propósito de vida? Qual que é o seu propósito de vida? O que você quer? Ah, não, eu preciso pôr ordem na minha vida espiritual. Se você não colocar, querido, um horário para você orar todos os dias, você não vai colocar ordem na sua vida espiritual. Se você não colocar, sabe, um momento para você ler a palavra de Deus todos os dias, você não vai colocar ordem na sua vida espiritual. Nós precisamos sentar e organizar e fazer um projeto para que as áreas desordenadas na nossa vida passem a ter ordem. Pessoas em desordens financeiras passam anos e não sentam para ver como é que vai construir essa torre, como é que vai organizar as coisas, como é que vai ajustar situações nas suas vidas, né? E é isso que a palavra de Deus está falando. Se nós queremos ter ordem, se nós queremos ter progresso, nós precisamos ajustar nossas prioridades, ajustar nossa rotina, ajustar nossa vida, gente, ajustar nossa vida, colocar as coisas. Eu estou rodeando esse negócio de novo, gente, meu Deus. Vai cair. Mas olha, o Espírito Santo, Ele quer nos dar progresso, mas nós precisamos ordenar as coisas, ordenar a nossa vida. Como eu disse, nós precisamos viver de propósito e não de propostas. Nós precisamos ajustar isso. Precisamos ajustar. Nem tudo que é bom é para nós, gente. Nem tudo que é bom é para nós. Coisas ruins a gente tem que negar mesmo, mas nem tudo que é bom é para nós. Nós temos que sentar, nós temos que nos organizar. E dentro desse texto aí, eu queria propor algo para você em relação a essa série que nós ouvimos aqui, que nós aprendemos. Tenha um tempo de qualidade com a sua família. Sente com a sua esposa, com o seu marido. Alinhe as áreas que estão em desordem e faz a conta para você construir essa torre e não passar vergonha daqui a alguns anos. Porque é muito frustrante, gente. A gente construir algumas coisas na nossa vida, a gente viver uma vida todos os dias, por anos, chegar lá na frente a gente se frustrar, porque algumas áreas não se resolveram, algumas áreas não se ordenaram. É muito frustrante a gente não viver uma vida, sabe, que aponte para um futuro de progresso.
Às vezes você está aqui nessa igreja hoje, você pode pensar assim, por que essa palavra? Deixa eu falar uma coisa para você, querido. Muito importante para você guardar no seu coração. Em breve nós vamos falar mais claramente sobre isso. Aguarde, muitas novidades estão chegando para o seu coração, amém? Estamos orando, projetando muitas coisas para o próximo ano. E queremos, assim, expressar mais para você coisas que estão no coração nosso para a igreja local. Mas deixa eu te dizer. Tem muita gente que pensa assim, poxa, eu vou para a igreja, eu quero ouvir uma palavra de fé, amém, glória a Deus. Nós temos muita palavra de fé, nós fizemos uma série o poder da fé. Mas sabe para que serve o evangelho, gente? É para transformar o destino das pessoas. O evangelho serve para transformar o destino das pessoas. Quando você olha para o Brasil, quando você olha para o mundo, o que você vê, infelizmente, né, a maioria de nós aqui, se a gente pedir para levantar a mão, nós não tivemos oportunidade dentro da nossa casa, com os nossos pais, de aprender princípios diversos para o nosso progresso. E às vezes hoje a gente está sofrendo em algumas áreas da nossa vida, porque a gente não aprendeu a construir um caminho de progresso em algumas áreas. E nós acreditamos na Igreja de Cristo como o lugar onde as pessoas vão se achegar a Jesus. Elas vão conhecer os princípios da palavra de Deus e ela vai ter a sua vida transformada em todas as áreas. Sabe o que é espiritual? É espiritual você transformar a próxima geração através das suas atitudes de ordem e de mudança de destino. Sabe o que é espiritual? É buscar Jesus, é orar. Tudo isso é você ter fé naquilo que Deus pode fazer. Mas acima disso, querido, principalmente nós precisamos, como indivíduos, é pegar essa palavra de Deus e aplicar de forma prática na nossa vida. É isso que nós gostamos de fazer aqui, todos os domingos, terças-feiras, para trazer uma palavra prática que vai fazer diferença na sua vida, na vida da sua família, na vida dos seus filhos. É isso que faz a diferença na nossa vida. Aí a gente está falando organizar nossa rotina. Se a pessoa pensa, não, meu Deus do céu, que palavra é essa? É uma palavra que muita gente não aprendeu dos seus pais, porque não tiveram essa oportunidade. Mas você vai ensinar os teus filhos, e seus filhos vão ser bem-sucedidos nessa terra, serão abençoados, aprenderão a praticar os princípios da palavra de Deus, serão prósperos, não sofrerão coisas que você sofreu na sua infância e na sua vida. Porque você não apenas ouviu uma palavra vazia de significado, mas você entendeu que se você pegar essa palavra e aplicar na sua vida, ela vai gerar transformação do teu destino e da sua vida. E é essa relevância que a palavra de Deus tem na nossa vida, querido. Construir, aprender a sentar, a ajustar os nossos ponteiros na nossa casa, na nossa família, amém? Aleluia! Nós precisamos fazer isso. Olha aí, ixi. Vamos lá, gente, agora não estou vendo mais ali, não. Aí, Dene. Tá aí, né, Dene? Arrume sua bagunça hoje para não ter um futuro frustrante amanhã. Olha isso, gente. Arrume a sua bagunça hoje para não ter um futuro frustrante amanhã. É disso que eu estou falando. É disso que eu estou falando, queridos. É a gente arrumar nossa bagunça com base na palavra de Deus. Entender que a ordem vai trazer progressos sobrenaturais para a nossa vida. E olha aí, às vezes você pensa assim, mas qual que é o meu propósito? Quais são as minhas prioridades? Eu já estou terminando. Olha o que diz aí nesse texto. Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura e não é capaz de entendê-las porque elas são discernidas espiritualmente. Mas quem é espiritual discerne todas as coisas e ele mesmo por ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Nós temos a mente de Cristo, querido. E eu quero declarar sobre a sua vida, sobre a sua história. Se você está confuso em relação ao seu propósito, ao que Deus tem para a sua casa, sobre a família, nós temos o Espírito Santo de Deus dentro de nós. E Deus, o Espírito Santo, é esse Deus, é esse Espírito que vem de dentro para fora, nos trazendo revelação de coisas que ainda estão ocultas. E o que esse texto diz? Esse texto diz que Ele está dentro de nós, pronto a nos comunicar coisas insondáveis, pronto a trazer um destino poderoso na nossa vida, pronto a construir algo novo na nossa história, pronto a construir algo novo na nossa vida espiritual, em todas as áreas, financeira, na nossa casa, enfim, querido, pronto para trazer o progresso para a sua vida. Deus está pronto para isso.
pronto para isso. E eu quero te dizer, nós fizemos essa série, olha, a nossa parte é a ordem, a nossa parte é colocar em ordem, a nossa parte é fazer isso. Mas a parte de Deus é imensa, querido. A parte de Deus é fazer, sabe, coisas honradas, pessoas honradas com base em pessoas que não eram nada para esse mundo. Talvez você se veja nessa posição. Eu não era nada nesse mundo. Eu era uma pessoa desprezível. Eu nasci num lugar tal. Pense nisso. Onde você nasceu, o que você viveu, coisas que você viveu na sua história. Mas Deus é especialista em pegar pessoas que nada são e através da sua palavra e do seu poder transformar em pessoas honradas, pessoas cheias de propósito, pessoas abençoadas, pessoas com destino. Amém, queridos? Pessoas com destino. Deus tem um destino para você. Deus tem um destino para você, querido. Por isso que nós tratamos tantas coisinhas. Mas é porque Deus tem um destino para fazer na sua vida. Você tem um propósito de Deus maravilhoso. Você tem um propósito de Deus maravilhoso na sua história. Talvez você não esteja acreditando nisso, mas deixa eu te falar, Deus está acreditando nisso por você. E Ele está disposto a te levantar. Ele está disposto a te fazer um modelo para muitos. A tua vida é uma vida de propósito. Amém? E para finalizar, eu queria... Peraí, gente, tem que ir aqui porque eu não estou enxergando aqui. Para finalizar, nós vamos ler esse texto tão poderoso aí. Porque quando a gente fala sobre alinhar prioridades, tem algumas coisas que tem que estar em primeiro na nossa vida. Eu quero finalizar essa palavra e essa série falando sobre aquilo que deve estar primeiro em nossa história. Amém? Vamos ler esse texto aí, ó. Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com as suas próprias vidas, quanto ao que comer ou beber, nem com seus próprios corpos quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante do que a comida e o corpo mais importante do que a roupa? Observem as aves do céu, não semeiam nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo o Pai Celestial as alimenta. Me ajuda aí, gente. Vocês podem passar para mim, por favor? Pode passar, Dani? Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não têm vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora sequer à sua vida? Porque vocês se preocupam com roupas, vejam como crescem o lírio dos campos, eles não trabalham nem tecem, contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas lhes serão acrescentadas. Olha o que a palavra de Deus está falando, queridos. Ordene as suas prioridades. É a terceira chave para esse dia, para essa palavra. E eu quero falar de todo o coração para você, com base na minha experiência. E na experiência de muitos que eu tenho visto, centenas que eu tenho visto. Quando nós priorizamos a Deus, quando nós entendemos a chave de priorizar a Deus na nossa vida, esse versículo se torna a mais poderosa verdade que nós já ouvimos. A mais poderosa verdade. De todo coração eu quero te falar, tem muitas pessoas que falam assim, eu preciso, deixar o meu serviço a Deus, para cuidar do meu trabalho, para cuidar da minha família, para cuidar disso e daquilo. Sabe, queridos, ninguém consegue cuidar mais do que da tua família do que Deus. Ninguém consegue cuidar mais das tuas finanças do que Deus. Ninguém consegue cuidar mais das suas mazelas emocionais do que Deus. Ninguém consegue mais te ajudar do que Deus. À medida que a gente prioriza, sabe, as coisas de Deus, é impressionante aquilo que Ele faz na nossa vida. É impressionante a forma como Ele trabalha na nossa vida. Tem muitas coisas que seriam muito difíceis da gente alcançar com as nossas próprias mãos. E que Deus faz de uma forma sobrenatural, sabe por quê? Porque quando a gente está com Jesus, 1 mais 1 nem sempre é 2. Muitas vezes quando a gente está com Jesus, querido, 1 mais 1 dá 10, 1 mais 1 dá 20. Com Jesus, um simples pescador vira um dos grandes apóstolos que essa história já conheceu. Com Jesus, uma órfã como Esther, sabe, que sofreu tanto na sua vida, se tornou uma das mulheres mais conhecidas da história, porque Deus honrou e elevou ela a uma posição de propósito.
Com Jesus, um jovem como José, que foi desprezado pela família, que foi lançado num poço, ele chegou à mais alta posição de liderança e abençoou toda uma nação. Toda uma nação. Com Deus, 1 mais 1 nem sempre dá 2. Com Deus, quando a gente está em Jesus, coisas que a gente não poderia construir com as nossas próprias mãos acontecem. E eu quero dizer que se nós estamos aqui hoje, sabe, queridos, é porque nós acreditamos numa revolução que a palavra de Deus e que Jesus pode fazer na sua vida. É uma fé tão poderosa de que Deus pode te tirar de um lugar de desordem e te colocar numa posição de progresso, de ordem. Pode reconstruir sua vida, pode te fazer uma pessoa honrada. Eu quero declarar que por mais que você acreditou diferente disso, talvez ao decorrer da sua história, eu quero te dizer, com base na palavra de Deus, que Ele está pronto para fazer algo novo na sua vida, de construir algo novo na sua vida, de te dar o progresso. E o progresso tem a ver com tudo, gente. O progresso tem a ver com todas as áreas. Se lance a Jesus, sabe? Às vezes a gente tem uma vida tão corrida, já vi tantas pessoas falando isso. Tem uma vida tão corrida, não dá tempo de eu ir na igreja. Tem uma vida tão corrida, não dá tempo de eu orar. Tem uma vida tão corrida. Ei, queridos, tem um livro que chama assim, Ocupados Demais para não orar. É isso? Ocupados demais para não orar, no caso, né? Se você está ocupado demais, está na hora de parar essa loucura e colocar diante de Deus a sua vida e falar: Senhor, se tem uma área da minha vida que eu quero colocar em ordem, é a espiritual, porque eu sei que dela vão projetar outras bênçãos, outras coisas que eu quero, que desejo que aconteçam na minha história. Amém? Fique de pé no seu lugar, querido.